Diz a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 21, do verso 20 ao 22, irmãos. Diz assim: E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Amém. Vamos orar? Ó Senhor amado, nós estamos aqui, Senhor, diante da sua palavra bendita, com desejo no nosso coração de entender estes versículos e de aplicar a nossa vida, Senhor. Fale conosco, Senhor, através dessa porção que o Senhor separou para lermos e meditarmos esta noite. E que o nosso coração seja obediente, que o nosso coração realmente se abra, que o Espírito Santo ponha a palavra dentro de nós, para o nosso bem, para a nossa edificação. Nós pedimos assim, em nome de Jesus, para a sua glória. E que o Senhor, neste momento, perdoe todos os nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. E seja louvado o seu nome e abençoe também aqueles que vierem ouvir depois pela gravação, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Eu passei com vocês, meus irmãos, nos últimos domingos, estudando com vocês aqui. Nós fizemos a exposição do versículo 18 ao 19, alguns domingos, e depois, outros domingos seguintes, assim, tirei aqui alguns pontos importantes desses 3 versículos para nós meditarmos. Então, do versículo 18 e 19, o texto diz assim: Na verdade, eu te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás a tua mão e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus, e dito isso, disse-lhe: Segue. Nós vimos que o Senhor Jesus restaurou Pedro, perguntou 3 vezes para Pedro se ele o amava, porque ele tinha negado Jesus 3 vezes, e ele restaura Pedro, portanto, publicamente, para o ministério apostólico, perdoa Pedro, restaura Pedro por sua graça, e ele dá essa informação para Pedro, informação duríssima, difícil, de que Pedro ele iria morrer, sendo levado para a morte, sendo executado, sendo assassinado, e levado então para onde não queria ir, diferente da mocidade dele, que ele ia para onde ele quisesse, se vestia e saía. Então Jesus tinha dado essa informação para ele, e tinha dito isso para que Pedro se preparasse, né? Porque sendo ele restaurado para o ministério apostólico, dele deveria saber. Nós acabamos de ler agora, irmãos, o que Paulo fala, vocês observaram o que Paulo fala lá no capítulo 4, né, que nós lemos, 5, que nós lemos de 1 Coríntios, que ele diz: eu tenho que nós apóstolos fomos postos mesmo ele chega a usar, como está na nossa tradução, como lixo, devido ao sofrimento que eles recebiam do mundo, porque o mundo odeia o evangelho e odiava os apóstolos, né? Pois bem, então Pedro deveria estar preparado para isso, e ele recebeu então uma informação de que, olha, quando fores velho, tu vais chegar à velhice, mas quando fores velho, tu vais morrer executado. E João explica que aquilo que Jesus falou era para mostrar a maneira da morte de João, a maneira, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Então, seria uma morte gloriosa, seria uma morte para a glória de Deus, por amor. Aquele que tinha negado Jesus 3 vezes, morreria por Jesus, por amor, e isso glorificaria a Deus sumamente, meus irmãos. Mas Jesus não para aí, né? Jesus diz para Pedro assim, Jesus revela o futuro, Jesus
prepara Pedro para o futuro, mas Jesus dá uma mensagem para o agora, para o presente e para a vida contínua de Pedro até chegar esse momento da sua morte. Qual é a ordem que resume toda a vida de Pedro a partir daqui? É: segue-me. Jesus ele encerra o versículo 19 dizendo para Pedro, depois de ter dado essas informações: segue-me. Então é isso que Pedro, a palavra de Jesus para Pedro final aqui nesse momento foi isso: olha, a partir daqui tu já sabes que tu vai sofrer, tu sabes que vai ser uma morte terrível, mas será para a glória de Deus, conforme João está mostrando aqui. Mas o que tu tens que fazer agora, diante dessas informações? Segue-me, segue para até a morte. Você lembra que quando Jesus diz isso aqui, Jesus está falando que para Pedro seguir o exemplo de Jesus no amor. Lembra que nós já falamos aqui? No amor, no serviço, na morte, na sepultura, mas também na ressurreição. Então segue-me, ama-me e me segue, ama o meu povo, ama também as almas, leva o Evangelho e morre pelo Evangelho, morre por amor, segue-me e faz isso a partir de hoje, a partir de agora, o presente, segue-me e continua me seguindo, continua perseverando, porque é isso, irmãos, teria então que perseverar até ele ficar velhinho, né? Porque ele estava velhinho ainda, ele estava um homem de meia idade, mas ele iria envelhecer. E o que Jesus está dizendo para ele é isso: segue-me, olha para mim, siga os meus passos, siga aqueles passos que nós, semana passada, nós estudamos aqui mais, sobre o que Jesus fala lá no capítulo 12, sobre seguir a Ele, o que significa seguir a Ele, nós falamos aqui na exposição da semana passada. Então, meus irmãos, é isso que Pedro tinha que se focar, é isso que ele tinha que se deter. Mas o que acontece? O que ele tinha que se deter? Nesse mandamento de Jesus: segue-me. Mas o que acontece? Quando ele olha para trás, né, ele voltando-se, Jesus estava andando com Pedro, conversando com Pedro. Quando ele olha, ele vê que está seguindo João. João está seguindo Pedro e Jesus e Pedro. E aí Pedro faz uma pergunta para Jesus. Pedro diz para Jesus já tinha falado dele, já tinha falado do futuro dele, de como ele iria morrer. E Pedro então pergunta para Jesus: e este? O que será dele? O que será dele? Irmãos, diante dessa pergunta do Senhor, aliás, diante dessa pergunta de Pedro, o Senhor Jesus Cristo tira o foco de Pedro, que a pergunta está no seguinte foco. O foco de Pedro de repente mudou. Pedro recebeu essa ordem do Senhor Jesus Cristo de segui-lo, mas de repente ele para de pensar nessa ordem de Jesus e na responsabilidade ali. Momentaneamente ele parou de pensar nisso. Na responsabilidade dele de seguir o Senhor Jesus Cristo, mas ele olha para João e começa a ficar tão preocupado com João que esquece do principal. Esquece do que Jesus tinha acabado de dizer para ele: siga-me. Ao mesmo tempo, irmãos, em que ele fica muito preocupado com João e ele deixa de pensar na sua própria responsabilidade, naquele momento ali ele faz isso, né? Então ele fica preocupado com o que vai ser de João, com a vida de João, e ele fica focado então nisso e se esquece de que Jesus tinha dito para ele: olha, segue-me tu, e ele de repente vai se esquecendo disso. Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele também está curioso, irmãos, quanto ao futuro. Por quê? A pergunta do apóstolo Pedro aqui para o Senhor Jesus Cristo a respeito, meus irmãos, de João, não é uma pergunta qualquer, mas é uma pergunta quanto ao futuro. Como o Senhor Jesus Cristo já tinha dito para ele sobre o futuro dele, sobre o que iria acontecer com Pedro, Pedro, ao se preocupar com João, quer saber o que vai acontecer com João, com o futuro de João. Então nós temos duas coisas aqui, irmãos. Nós temos Pedro, essas duas coisas estão juntas, né? Nós temos Pedro perguntando sobre João, focando em João e esquecendo-se ali momentaneamente a respeito do que Jesus tinha dado como uma ordem dele para ele, pessoal. Então ele deixa de pensar nele,
na responsabilidade dele, e começa a ficar muito preocupado com João, ao ponto dele esquecer a responsabilidade dele. Mas isso vem junto com um pensamento de curiosidade quanto ao futuro de João. De dizer assim, bom, o Senhor já disse o que vai acontecer comigo, mas e quanto a João? O que acontecerá com João? O que vai ocorrer com João no futuro? Eu vou ficar velhinho e eu vou morrer sendo levado. O Senhor acabou de dizer isso, mas e João? O que será do futuro de João? Meus irmãos, o ponto aqui é que o Senhor Jesus Cristo achou conveniente, né? Achou não, achar parece coisa humana, né? Ele, na soberania dele, na determinação dele, revelou para Pedro o que iria acontecer, mas não revelou aqui sobre João. Não disse nada sobre João. Isso significa que o futuro de Pedro, Jesus resolveu revelar. Tinha um propósito nisso, né? Mas o futuro de João, Jesus não falou nada aqui. Jesus não disse nada aqui. Ele resolveu não falar nada na sua soberania divina. Então, quando Pedro ele pergunta isso para Jesus, Pedro está indo além do que Jesus revelou. Ele está indo além do que Jesus determinou revelar sobre o futuro. O futuro de Pedro, o Senhor Jesus Cristo revelou. Mas o futuro de João, Jesus não revelou nesse momento nada a respeito do que aconteceria com ele. E quando Pedro então faz essa pergunta, Pedro está indo além do que Jesus revelou. Ou seja, irmãos, Pedro está indo contra o que, por exemplo, está em Deuteronômio 29. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as ocultas pertencem a quem? Ao Senhor. Pedro, de repente, ele quer saber das coisas ocultas. Pedro quer saber de coisas que Jesus não revelou, mas que pertencem a Deus. E, ao mesmo tempo, ele se esquece das que ele revelou. Então, quando Pedro foca em João, e no futuro de João, e deixa de olhar para o que Jesus tinha dito para ele, segue-me, Pedro quer saber o que Jesus não revelou, o que Jesus ocultou, ele não quis dizer aqui a respeito do futuro de João, e ao mesmo tempo a palavra revelada de Jesus para Pedro, que é, segue-me, naquele momento ele não dá atenção. Então ele faz o inverso de Deuteronômio. Ele quer saber as coisas ocultas. Isso é muito normal em relação ao futuro. E o ponto aqui é sobre o futuro. O que vai acontecer, o que ocorrerá com Pedro. Ele quer saber o futuro, mas Jesus não revelou isso. Mas quanto à ordem de Jesus, quanto à revelação que Jesus deu para ele, Jesus revelou como ele iria morrer, mas Jesus disse, bom, quanto agora, segue-me até esse momento em que tu vais morrer. A tua responsabilidade atual é segue-me. Então, agora Jesus está revelando para Pedro. Esta é a palavra da revelação, segue-me. Pedro esquece disso momentaneamente e ele fica querendo saber o que Jesus não revelou. Então, eu queria que os irmãos mantivessem na sua mente, muito claramente, o que esses 2 versículos significam e o que essa pergunta de Pedro significa, irmãos. Primeiro, Pedro está deixando de focar em si, na sua responsabilidade, se preocupando erradamente em João, e erradamente porque ele está esquecendo de si nisso. E junto a isso, irmãos, em segundo lugar, Pedro está querendo saber do futuro que Jesus não revelou, esquecendo do que Jesus revelou quanto ao presente, quanto à ordem de Jesus segue. Então, o que é que nós chegamos aqui, meus irmãos, a compreender já, estou dando aqui uma palavra geral de introdução a respeito desses 3 versículos, é que aqui o Senhor Jesus Cristo, nesse episódio tão pequenino, o Senhor Jesus está nos revelando a respeito de um perigo que existe em todos nós, um perigo com respeito a nós pensarmos demasiadamente nos outros, focarmos a nossa atenção nos outros, na situação dos outros, no futuro dos outros, ou no presente dos outros, enfim, nas circunstâncias, no que diz respeito ao outro, ao mesmo tempo que nós vamos esquecendo da nossa responsabilidade. E geralmente quando isso acontece, meus irmãos, quando isso acontece, isso vem atrelado a um pensamento de nós queremos saber o que Deus não revela.
o que não diz respeito a nós conhecermos. Mas, quando nós fazemos isso, nós também vamos esquecendo o que Deus revela. Então, esse é o problema, esse, vamos dizer assim, é o pecado que está aqui, irmãos, destacado nestes 3 versículos, da preocupação com o outro, esquecendo de si, da preocupação com o que Deus não revela, esquecendo do que Deus revela, essas coisas vêm juntas, especialmente com relação ao futuro. Esse é o pecado que está sendo denunciado aqui, e esse pecado, ele tem uma correção aqui que o Senhor Jesus Cristo dá. Jesus dá uma correção aqui, Jesus faz uma correção aqui de 2 maneiras que eu quero estudar com vocês hoje. E nós vamos entrar agora no texto, irmãos, para nós entendermos realmente o que está acontecendo aqui, como Jesus Cristo responde para Pedro em relação a este pecado dele. E isso é muito prático, irmãos. Isso tem a ver com a nossa vida, tem a ver com a nossa situação, tem a ver com o nosso andar diante de Jesus e das nossas relações com as outras pessoas, pessoas amadas, pessoas que nós nos preocupamos, mas pessoas também, muitas vezes, que são difíceis, pessoas complicadas, pessoas que nos aborrecem, ou pessoas que por algum motivo, às vezes meio pecaminoso, porque nós somos ainda pecadores, ela desperta em nós alguma antipatia. E essas coisas são muito práticas, irmãos, e nós precisamos aprender aqui, e com a graça de Deus, que Deus nos abençoe e nos conduza. Então veja, eu gostaria de tratar com vocês aqui três pontos aqui a nossa mensagem, né? Nós poderíamos colocar como tema desses 3 versículos o seguinte: o que importa o outro, segue-me, né? O que Jesus está falando aqui, o ponto-chave aqui, o tema é que o outro não importa nesse sentido que o texto está tratando aqui. O que importa é se você está seguindo a Cristo, se você está seguindo o Senhor Jesus Cristo, não é? Isso que é principal. E aqui nós podemos dividir esse nosso assunto no seguinte: nós vamos olhar primeiro para o versículo 20, que fala de João, da atitude de João. João segue a Cristo. Esse é o meu primeiro ponto. Segundo ponto, nós vamos falar do pecado de Pedro, a curiosidade de Pedro, que está no versículo 21. E em terceiro lugar, nós vamos falar da correção do Senhor Jesus, colocando o que realmente importava para Pedro. E Pedro estava perdendo o foco, Pedro estava se esquecendo nesse momento, irmão. Vamos olhar então para os versículos, nesses 3 pontos aqui, irmãos. Vamos olhar para João seguindo Jesus, Pedro pecando com curiosidade, e o Senhor Jesus Cristo corrigindo Pedro, a maneira como Jesus corrige, colocando Pedro no foco certo, no que realmente importava para ele. Vamos olhar aqui. Bom, versículo 20, ele diz o seguinte, irmãos: e Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Meus irmãos, João é o que escreveu esse evangelho, e vocês estão percebendo que nós estamos acabando de ler, de estudar esse evangelho inteiro. Nós levamos anos, irmãos, antes da pandemia, passamos pandemia, atrapalhou muito o nosso estudo do evangelho, mas graças a Deus, né, passamos pela pandemia, estamos aqui todos vivos pela misericórdia de Deus, e Deus quiser, vamos concluir aqui este evangelho. Faltam poucos versículos. Então, quando você vai observando a conclusão do evangelho, você vai notando o seguinte. Vamos ler aqui mais um pouquinho adiante. Eu vou ler do versículo 20 até o último versículo e perceba o propósito de João em falar isso aqui. Então, João está falando dele mesmo, né? Ele diz no versículo 20: e Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro aquele discípulo amado, disse a Jesus: Senhor, o que deste será? E disse-lhe Jesus: se eu quero que ele, o discípulo amado, fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo amado, não havia de morrer,
Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Aí João, veja o que João diz no versículo 24, este é o discípulo que testificou destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então, observem, meus irmãos, vocês estão percebendo o propósito do versículo 20? João, ele está relatando que ele seguiu Jesus e que tudo isso, então, isso fez Pedro fazer aquela pergunta e Jesus dá a resposta, corrigindo Pedro. Mas o que ele quer também nisso, além de contar essa história, é mostrar assim, olha, este discípulo foi o que escreveu, esse discípulo é uma testemunha ocular, esse discípulo viu todas essas coisas, o seu testemunho é verdadeiro, para que vocês creiam. Ele não escreveu tudo, porque nem todos os livros do mundo, ele usa aqui de um exagero, né? Nem todos os livros do mundo poderiam conter o que o Senhor Jesus Cristo fez, mas ele escreveu aquilo que era suficiente para que vocês pudessem saber. Lembra que ele diz no finalzinho do versículo, capítulo 20, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Então João, ele está aqui já finalizando o seu livro, irmãos, para mostrar que quem escreveu esse livro, veja que em nenhum momento ele cita o próprio nome, ele tem uma humildade aqui, né? Mas ele quer mostrar que quem escreveu esse livro não é qualquer pessoa, mas é uma testemunha ocular. É um apóstolo de Cristo, era um dos 12, era um dos que foi chamado por Cristo para estar com ele desde que ele começou o seu ministério, após ser batizado por João Batista, e que viu tudo, e que esteve ao pé da cruz, que ficou com Maria, mãe de Cristo, que acolheu Maria, o discípulo amado, e ele quer dizer assim, este escreveu, e este inclusive que viu isso, que seguiu, quando o Senhor Jesus Cristo seguiu com Pedro, este seguiu Jesus. Este é um discípulo, é um apóstolo, é uma testemunha, é alguém chamado por Jesus. É alguém que está testificando essas coisas para vocês. É alguém que não consegue ficar calado. É alguém que não pode ficar calado. É alguém que precisa falar, que precisa contar essas coisas, falar da pessoa do Senhor Jesus Cristo para todos. Todos precisam conhecer e ele não pode ficar calado, porque ele andou com Jesus. Ele é chamado o discípulo amado. Ele é aquele que tinha uma relação íntima com o Senhor Jesus Cristo, ao ponto de ser chamado o discípulo amado. Ele tinha recebido o amor de Jesus, ele sabia quem era Jesus, ele amava Jesus Cristo, e ele era aquele que amava tanto Jesus Cristo que ele somente, veja que o texto não diz que os outros seguiram. Nós temos no início do capítulo, dê uma olhadinha aí, irmãos, por favor, no início do capítulo 21, o texto diz assim, depois disto manifestou-se outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, manifestou-se assim, e estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Então ele cita o nome e depois ele diz outros 2, entre esses 2 era o discípulo amado. Então nenhum dos outros, nem Tomé, nem Natanael, nem os filhos de Zebedeu, e nem o outro dessa dupla, seguiu. Ficaram ali no lugarzinho deles. Mas o discípulo amado não se conteve. O discípulo amado, quando viu o Senhor Jesus Cristo se distanciar com Pedro, ele amava tanto Jesus que ele não quis se afastar de Jesus. Irmão, Jesus já estava indo embora. Jesus aparecia e sumia. Durante 40 dias foi assim. Jesus não estava mais como antigamente.
Ele não tinha uma residência mais desse mundo, como quando ele vivia. Residência conhecida, ele ficava num lugar, ficava no outro, todo mundo sabia onde ele estava, os discípulos andavam com ele. Não era mais assim. Ele aparecia e ele desaparecia. Ele aparecia e ele se ausentava. E João provavelmente percebeu que ele estava indo embora neste momento. Não é que ele não fosse aparecer mais, ele ficou aparecendo 40 dias. Mas nesse momento ele estava indo embora. E João não consegue. João não consegue ficar longe de Jesus. João vai, continua seguindo. Eles estão andando. Pedro e Jesus estão andando. E João não consegue ficar lá com os outros. João segue. O que é isso, irmãos? Isso é amor. Ele ama tanto Jesus que ele não consegue ficar longe de Jesus. Ele quer, o discípulo amado, amava Jesus. Então, é um exemplo para nós. Quando nós amamos o Senhor Jesus, nós queremos estar perto de Jesus. E nós queremos ouvir Jesus, continuar ouvindo Jesus. E nós, quanto mais buscamos, mais amamos. E mais queremos Jesus. E mais também nós vamos nos tornando pessoas que também querem estar com aqueles que estão ouvindo Jesus. Querem estar com aqueles que estão conversando com Jesus. E esse era o caso de Pedro nesse momento. Jesus está falando com Pedro. Jesus está tratando com Pedro. E João quer estar perto de Pedro porque Jesus está falando com Pedro. Aliás, João sempre estava perto de Pedro. João estava perto de Pedro quando Jesus Cristo, eles receberam a notícia de que que o túmulo estava vazio por Maria Madalena, lembra lá no capítulo 20, e eles correm, João está com Pedro, meus irmãos, aqui nesse episódio citado, Pedro olha para João, porque eles eram muito íntimos, muito amigos, muito próximos, sempre Pedro e João. E quando Pedro então quer saber quem é o traidor, lá ainda no capítulo 13, ele pergunta para João, que está mais perto de Jesus. João está sempre perto de Jesus. Pedro está sempre perto de João. João está sempre perto de Pedro. Ou seja, o que é isso, irmãos? É que Pedro queria estar perto de Jesus e quer estar perto dos que estão perto de Jesus. Porque João ama o Senhor Jesus Cristo. Ele não consegue ficar longe, irmãos. Nós temos que aplicar isso na nossa alma. Como é que está a nossa relação com Jesus? Nós conseguimos ficar muito tempo sem orar, sem ler a Bíblia, sem vir no culto, sem estar perto dos que amam o Senhor Jesus Cristo. Deixa eu lhes dar uma advertência. Se isso está acontecendo conosco, é porque nós não estamos buscando. Porque quanto mais você busca, mais você está perto, mais você quer estar perto. Quanto mais nós amamos ao Senhor, mais nós queremos estar perto do Senhor, mais nós queremos estar ouvindo o Senhor, mais nós queremos estar perto dos que estão com o Senhor, mais nós queremos estar com a igreja do Senhor, com os amados do Senhor. João aqui, ele é um exemplo para nós que de certa forma, veja, de certa forma ele está sendo até, em algum sentido, vamos dizer assim, ele está sendo até, de certa forma, inconveniente, porque Jesus está ali, falando com Pedro, mas ele não consegue estar longe de Jesus, ele se aproxima, ele quer estar perto. Então podemos até dizer que, em certo sentido, ele está sendo inconveniente, mas é que o amor dele o constrange. O amor dele faz ele querer estar perto de Cristo, estar perto de Pedro, porque Pedro está recebendo a palavra de Cristo. Ele quer estar lá. Então, aplique isso à sua alma, aplique isso à sua vida. Se aproxime de Jesus. Se aproxime desse Cristo maravilhoso, de conhecê-lo, de amá-lo. Coloque isso, meu irmão, como uma prioridade da sua vida, porque isso é cristianismo. Cristianismo, meus irmãos, não é meramente cultos, rituais, doutrinas, religiosidade, práticas religiosas. Cristianismo é relacionamento. Cristianismo é Cristo. Cristianismo é estar com Cristo, é amar a Cristo.
é ter cada vez mais consciência, como João tinha, de que Cristo ama e de que você ama Cristo e quer estar com Ele. Não se conformem com algo menos do que isso. Não se conforme de vir meramente aqui nesse lugar. Não se conforme de ter simplesmente um título de membro desta igreja. Deus nos guarde de ser isso tudo que nós temos. A grande questão é como está o seu relacionamento com a pessoa de Jesus. Como está o seu caminhar com Jesus? Você conversa com Ele? Você fala com Ele todos os dias? Você o ama e tem amado? Você sabe quem Ele é? Você tem um relacionamento dele por sua palavra pela fé? Você ama estar no culto? Você ama ouvir sua palavra? Você quer se deleitar, experimentar cada vez mais dele? Irmãos, você, quando está em qualquer lugar, você tem consciência que Ele está presente e o seu maior desejo é agradá-lo, é servi-lo, é fazer a vontade dEle. Ele tem sido a sua prioridade, Ele tem sido o seu amor, Ele tem sido aquele fogo, o amor que arde, ao ponto de eu não poder ficar muito tempo longe dEle. Não poder ficar muito tempo sem ouvir sua palavra, sem ter comunhão com Ele, de ouvir das suas coisas. Isso é cristianismo, meus irmãos. Cristianismo é andar com Jesus, é amar Jesus e é querer estar mais e mais com Jesus. Olhe para esse exemplo de João. E quanto mais estamos assim, mais nós vamos ser também como João, no segundo sentido. João não consegue ficar calado. João diz: este é o discípulo que testifica destas coisas e escreveu. Se nós testificamos, se nós experimentamos, nós vamos escrever, nós vamos falar de Cristo, nós vamos brilhar, nós vamos salgar, nós vamos anunciar Jesus a um mundo que não sabe nada dele. Sabe por que a igreja contemporânea tem tão pouco efeito neste mundo mau e pecador? Sabe por que os crentes estão tão fracos, tão frágeis, tão indolentes, tão sem influência na sociedade? Porque pouco andam com Jesus, porque pouco conhecem Cristo, porque pouco têm experimentado de Cristo. Eu quero, meus irmãos, lhes convidar hoje à noite a pensarem nisso. A pensarem de que nós temos que andar com Jesus, nos aproximar de Jesus, conhecer mais a Cristo e a partir daí brilharmos mais em volta daqueles que estão sem saber nada de Jesus. Mas veja, quando isso acontece, quando isso ocorre, Pedro perde o foco. Pedro, veja o que diz o versículo 20, diz o quê, né? E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. E no versículo 21, vendo Pedro a este, então Pedro se volta e Pedro, diz aqui o texto, viu que o seguia aquele discípulo. E no versículo 21 diz que vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Que será deste? Então o que nós observamos aqui, meus irmãos? Nós observamos que quando Pedro ele olha para trás e ele vê João seguindo a eles dois, né, a Pedro, ao Senhor Jesus e a Pedro, ele desperta em Pedro uma preocupação com João, com seu amigo. Veja, eu quero que vocês observem bem. Não podemos entender aqui que havia alguma coisa errada nessa preocupação de Pedro em si mesmo, que fosse errado ele pensar em João. Não, meus irmãos, em si mesmo a coisa não está errada. Tá? Não é errado nós nos preocuparmos com os nossos irmãos, muito ao contrário. Não é errado nós pensarmos no que vai acontecer com eles, muito ao contrário. Não é errado nós pensarmos na situação deles, muito ao contrário. Então, quando Pedro ele olha para João, João era tão amigo de Pedro, era tão íntimo de Pedro, que quando ele olha para João, ele pensa assim: ora, Jesus já disse que eu vou morrer velhinho.
Jesus já mostrou o que vai acontecer comigo. E quanto ao meu amigo João? Quanto a ele, o que vai acontecer com ele? Existe alguma coisa errada nisso? Em si mesmo? Estou perguntando para os irmãos, vocês acham que existe? Não. Eu penso assim, irmãos, que todo o amigo se preocupa com seu amigo. Todo irmão em Cristo se preocupa com seu irmão em Cristo. Então, a partir do momento em que nós estamos, irmãos, andando em comunhão com os nossos irmãos, nós temos os nossos companheiros da fé, nós temos aqueles que estão dia após dia andando conosco, e nós encontramos nossos irmãos, e nós, nos domingos, por exemplo, já falando mesmo de irmãos em Cristo, mais do que meramente amigos, mas irmãos em Cristo, e nós estamos sempre ali em contato com eles, nós temos uma preocupação quanto à vida deles, nós temos uma preocupação quanto ao futuro deles, e isso é legítimo. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que existe uma legitimidade, existe aquilo que nós podemos dizer que é correto nessa preocupação de Pedro. Guarde isso, meu irmão. Porque mesmo aquilo que é legítimo em si, mesmo aquilo que é correto em si, mesmo aquilo até que nós podemos dizer que é cristão em si mesmo, não é anticristão. Mas se nos estiver fazendo perder o foco, é pecaminoso. A coisa em si, ela não está errada, mas ela se torna errada quando ela está fazendo com que nós percamos o foco daquilo que é a nossa prioridade. E a nossa prioridade é Jesus. A nossa prioridade é seguir Jesus Cristo. Se isso está sendo prejudicado, se nós estamos perdendo o foco nesse ponto, que é o principal, o Senhor Jesus, a vontade dele, o exemplo dele, o seguir a ele, se isso, apesar de ser legítimo, como era o caso de Pedro aqui, está nos fazendo esquecer disso, isso é pecaminoso. Em si não é, mas está se tornando. Muitas coisas que são boas em si se tornam erradas. Até um filho é uma coisa, uma bênção de Deus, mas um pai pode idolatrar o filho, ou seja, é importante cuidar do filho, é importante se preocupar com o filho, mas se esse filho está assumindo um foco tão grande que nós estamos esquecendo, que o pai está esquecendo de Cristo, ele está pecando, ele está errando. E todas as coisas de nossas vidas, trabalho, estudo, lazer, as oportunidades, são coisas boas em si mesmo, mas quando nós começamos a perder o foco, ela se torna pecaminosa. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. A preocupação com os nossos próximos nunca pode nos fazer desviar do que é mais importante, do que é mais fundamental, e o mais fundamental é seguir Jesus Cristo. Isso aconteceu com Pedro naquele momento. E agora, eu quero só colocar um ponto aqui. Se já é pecaminoso alguma coisa que é legítima em si, mas que ela se torna ilegítima e pecaminosa quando nós passamos a perder o foco do que é principal, que é o Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Não é para vocês responderem, é para vocês pensarem. Se é pecaminoso, se eu, por exemplo, me preocupar com a Carolina, uma preocupação sincera, legítima, me preocupar com a situação dela, mas se isso me levar a esquecer de Cristo e perder o foco de seguir a Cristo, se isso já é pecaminoso, o que dizer quando as pessoas, e isso acontece o tempo todo, quando as pessoas começam a se preocupar com a vida dos outros, mas não com interesses legítimos, mas com interesses em si mesmo pecaminosos, só para saber da vida do outro, só por causa de fofoca, só porque há um desejo de conhecer a vida do outro, as entrelinhas de sua vida, e muitas vezes para satisfazer uma curiosidade maligna, pecaminosa, e muitas vezes com o desejo de saber coisas ruins
para se sentir melhor, para gozar da desgraça alheia, para se satisfazer com o que de mal e de ruim está acontecendo na vida do outro. Irmãos, por isso que a Bíblia proíbe mexerico, fofoca, maledicência, ficar falando da vida dos outros, ficar falando da vida de quem não está presente, ficar falando da vida alheia. Porque isso, se a preocupação legítima é uma coisa que pode se tornar pecaminosa quando tira o nosso foco de Cristo, imagine a maledicência. Imagine o interesse curioso pela vida do outro, que não tenha nenhum interesse no bem dele, mas é mesmo só para zombar, ou só para se sentir melhor. Coisas tão malignas, tão imundas, que estão no coração dos homens e das mulheres, e que procuram ir com isso difamando o seu próximo. Irmãos, é quando a vida do outro, para o mal do outro, para o desejo do mal do outro, se torna o foco e a pessoa não pensa. E você? Como está a sua vida diante de Cristo? Como está a questão de você está seguindo Jesus? Como está a sua alma diante de Deus? Como está o seu discipulado? Como está a sua vida seguindo a pessoa de Jesus Cristo? Queria muito que vocês pensassem nisso hoje à noite. Queria muito que vocês aplicassem sua alma hoje à noite, meus irmãos. E aqui uma segunda questão que Pedro erra muito, meus irmãos. É que ele, além de focar em João, esquecendo de si, ele foca no futuro de João. Porque qual é a pergunta dele? Vamos olhar a pergunta dele, versículo 21. Olha comigo, por favor. Olha o que ele diz aqui. Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste, que será? Ele está preocupado com o futuro de João. Mas, irmãos, Jesus falou do futuro de Pedro. Jesus disse, Pedro, tu vais envelhecer e vais ser morto e vais ser levado para onde tu não queiras. Mas Jesus não tinha falado nada do futuro de João. O futuro de João ficou oculto. Então, quando Pedro ele pergunta pelo futuro de João, mesmo com uma preocupação legítima, mesmo que ele esteja fazendo isso com sinceras intenções, por preocupação por seu irmão, por seu amigo, mas ele está perguntando por alguma coisa que está oculta da parte de Deus, que Deus não revelou, que Jesus não revelou. E ao mesmo tempo que ele faz isso, quanto ao futuro, pensando no futuro que Deus não revelou, ele está esquecendo do que Jesus revelou. Ele está esquecendo do segue-me. Então, essa questão, esse é o pecado de Pedro. O pecado de Pedro como que duplo. Ele foca em João, esquece de si, esquece da sua responsabilidade. E ele foca no futuro oculto e esquece do presente revelado, que é segue-me. Vocês estão compreendendo? Então, muitas vezes nós somos assim também. Muitas vezes nós estamos preocupados com o futuro nosso e dos outros. Muitas vezes nós estamos preocupados, e é preocupação mesmo, e se torna para nós uma ansiedade, e nós ficamos dizendo, o que será de mim? O que vai ocorrer comigo? E não é o nosso caso aqui, não é? Espero que não, mas algumas pessoas, elas querem profecias, elas querem que Deus diga para elas e revele o que vai acontecer amanhã. Alguns mesmo, isso acontece no meio cristão, mas alguns mesmo no meio pagão, vão ler cartas, vão procurar pessoas que são adivinhadoras, que dizem que revelam o futuro. Não acontece isso, meus irmãos. Mas pode ser que isso não deve ocorrer aqui entre nós, né? Eu acho que não ocorre esse tipo de coisa entre nós, mas pode ser que você está tão preocupado com o futuro, querendo saber do futuro, e Deus não revela o futuro, irmãos. O futuro é uma coisa fechada para nós.
Sim, Deus revela o futuro. Deus revela aquilo que tem a ver com o plano da redenção. Deus diz, o Senhor Jesus Cristo disse que Ele vai voltar. E Ele mesmo diz aqui, se eu quiser que Ele fique até que eu volte. Ele já tinha dito, eu vou voltar. Tem coisas que para nós sabemos o que vai acontecer, mas mesmo isso nós não sabemos quando, nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar. Nós não sabemos o dia de nossa morte. Nós não sabemos o futuro. O futuro, como os antigos diziam, a Deus pertence. O futuro é oculto. O futuro é que o Deuteronômio 29 diz que as coisas ocultas pertencem ao Senhor. O futuro pertence ao Senhor. Então eu quero lhe fazer uma pergunta hoje à noite. Não será que a preocupação com o futuro está neutralizando você agir no presente? Não será que a sua preocupação com o futuro não está fazendo você esquecer do ponto principal? E o ponto principal é, você está seguindo Jesus? Você está se relacionando com Jesus no presente? Você está fazendo o que Jesus disse para Pedro, segue-me. Isso é o presente. É um mandamento. É algo revelado. É algo que nós não precisamos buscar. A Bíblia, irmãos, está revelada. A vontade de Deus está aqui nesse livro, nos 10 mandamentos. Deus mostrou para nós o que é que Ele quer de nós. E às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas ocultas, com o futuro oculto, e nós não estamos estudando a palavra, nós não estamos buscando conhecer a Cristo, nós não estamos buscando obedecer a Cristo. Aplique a sua vida hoje à noite. Como é que está a sua relação quanto ao que está oculto e o que está revelado? Você não está muito preocupado com coisas que Deus não quer mostrar, com coisas que Deus disse, olha, isso não é para você pensar. Você tem que pensar no agora. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Olhem para as aves dos céus, olhem para os lírios, olhem para o mato que cresce nas calçadas, olhem para o pardalzinho que vem se alimentar. Deus cuida dessas coisas. O futuro delas está na mão de Deus. Não cai um fio de nosso cabelo sem que Deus determine. O futuro pertence a Ele. E o nosso presente? E a nossa relação com a pessoa de Jesus Cristo? Como está o nosso andar com Deus? Como está a nossa vida de oração? Como está a nossa leitura na palavra? Como está o uso dos meios de graça? Como está o dia do Senhor para nós? Como está o nosso... Como João, estamos como João, querendo nos aproximar de Jesus, querendo estar com Ele, querendo conhecê-lo mais. Como está aquilo que realmente deve ser o nosso foco, a pessoa de Jesus, o estar perto de Jesus, o relacionamento com Jesus. É isso, irmãos. O que está oculto não é nosso problema. Vamos deixar com Ele. E vejam, Jesus vai fazer exatamente, eu até antecipei aqui, mas quando Jesus vai tratar agora do pecado de Pedro, Jesus vai exatamente tocar nesse aspecto. Vamos ver a resposta de Jesus? Olha o que ele diz, meus irmãos, no versículo 22. Olha o que Jesus diz. Eu vou ler o 21 e 22 junto para vocês perceberem. O 21 diz assim, vendo Pedro a estes, disse a Jesus, Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Aí em seguida ele diz, segue-me tu. Que te importa? Eu quero que vocês pensem hoje à noite nessa palavra. Que te importa? Olhem para mim um minutinho, meus queridos irmãos. O que importa para você? O que é o mais importante para você? Por que você tem se levantado todos os dias para fazer? Por que você se levanta todos os dias para fazer o que vocês fazem? O que move você? O que faz você sair da cama de manhã? O que faz você trabalhar, estudar, fazer qualquer coisa? Qual é o motor da sua vida? Ou usando uma outra ilustração envolvendo motor também, qual é o combustível
o que faz seus músculos moverem, sua mente trabalhar, é aquilo que é importante. É o que você considera, isso importa. Isso eu não posso deixar de fazer. Se eu não fizer, eu morro. Eu morro. Ou a minha vida não tem sentido. O que importa? Guarde isso. Eu vou voltar já a essa ideia. O que o Senhor Jesus Cristo diz para Pedro, em primeiro lugar, é: Pedro, aqui ele usa uma linguagem hipotética, uma hipótese, para trazer um ensino para Pedro. Jesus usa da seguinte hipótese. Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu venha. Ele está dizendo assim, hipoteticamente, se essa for a minha vontade, que João não morra, que João fique vivo até o meu retorno, até a minha volta. Se essa for a minha vontade, meu propósito para João, diferente de ti, eu já disse que tu vai morrer, eu já disse que tu vai ficar velhinho, eu já disse que vão te levar para onde tu não queiras, mas se porventura for a minha vontade, que o teu amigo, irmão João, ao contrário, nunca morra, mas fique vivo até eu voltar. O que importa para ti? Jesus está usando uma hipótese para dizer o seguinte: o plano soberano que eu tenho para João não te interessa. O plano soberano que eu tenho para o teu irmão, para o teu amigo, não é importante para você saber. Isso você não tem que saber. E você não precisa saber. Isso não necessita você saber. Isso não deve ser uma busca tua. Isso é Isso é da minha alçada. Isso é da minha autoridade. Isso é da minha soberania. Você percebe o que Jesus está falando aqui? Eu já disse para vocês domingo passado, domingo retrasado, quando eu falei da juventude, da velhice, eu disse para os irmãos assim: Jesus aqui é soberano. Ele diz: vai acontecer contigo, Pedro, isso. Na verdade te digo, eu estou dando a minha palavra. E aqui Jesus está usando da mesma soberania. Jesus está dizendo assim: olha, vou lhe dizer uma coisa, Pedro. O que vai acontecer com seu amigo e irmão João é o que eu determinar. Mas o que eu determinar não foi revelado para ti. Isso cabe a mim. Deixa comigo. Deixa comigo. Eu não te revelei. É oculto. Eu tenho controle absoluto sobre a vida de João. E se eu decidir que ele viva para sempre, que ele não morra até que eu volte, ele vai viver. Ponto final. Mas isso tu não tens que saber. Isso eu não te revelei. Então não procura saber. Isso não é importante para ti. O futuro não te é importante, de João. Nem futuro em nenhum sentido que eu não tenha te revelado. O futuro não te interessa, o futuro não te importa. O que eu não te revelei é porque não é necessário tu saberes. Não é necessário tu te importares. Não é uma coisa que deves te importar. O futuro está oculto. Só tens que saber uma coisa. Veja, preste bem atenção nisso. Tu só tens que saber uma coisa. Vai acontecer exatamente o que eu determinar. Vai acontecer com João o que eu determinar. Só isso que tu tens que saber. A tua confiança e a tua fé e o teu conhecimento deve estar nisso. Eu tenho que saber que o que vai acontecer no meu futuro ou no futuro das pessoas que estão em volta de mim é aquilo que Jesus determinar. Agora, o que? O detalhe não me é revelado. Eu só tenho que descansar nisso. Eu só tenho que saber isso, que o futuro pertence ao meu soberano Salvador e Senhor Jesus Cristo. Ponto final. É isso que me importa saber. Agora os detalhes
se João vai viver para sempre, se João vai morrer, se João vai viver até a volta de Jesus. Isso não me interessa saber. O que te importa? Esta curiosidade quanto ao futuro é uma curiosidade pecaminosa. É falta de fé em Deus. É idolatria. Irmãos, ouçam o que eu vou lhes dizer. Todas as vezes, e isso que Pedro está fazendo aqui, ele está tentando saber o que Jesus não revelou. Ele está dizendo que Jesus não fez o correto, que Jesus precisa revelar. Ele não está se conformando com o seu Senhor Jesus. Ele quer que Jesus seja diferente. É sempre uma questão de idolatria. Todas as vezes que nós abrimos a nossa boca para reclamar de uma coisa, nós estamos dizendo que aquela coisa não deveria ser assim. E nós estamos falando contra o próprio Deus que está fazendo com que aquilo seja assim. Nós estamos dizendo que Deus deveria ser outro. Todas as vezes que nós queremos saber coisas que Deus não revelou, nós estamos dizendo que Deus deveria nos revelar. Nós estamos dizendo que Deus está errando em não nos revelar, que nós tínhamos que saber isso, que nós tínhamos que saber cada detalhe. Nós estamos dizendo que não é suficiente nós confiarmos nele e não confiarmos no seu amor, na sua palavra, na sua fidelidade, na sua graça, na sua misericórdia, na sua soberania. Nós estamos dizendo que isso não é suficiente e que ele tinha que mostrar mais coisas para nós. Quando Pedro faz essa pergunta para o Senhor Jesus, Pedro está dizendo assim: importa eu saber disso, e o Senhor não me falou disso. Mas Jesus diz: não, Pedro, isso é meu, eu não quis te revelar, isso não te importa. Se tu estás perguntando, essa curiosidade é pecaminosa, porque isso é idolatria. No final das contas, isso aí é ir além de Deus, além de Cristo. Mas aí, o que te importa? O que importa para ti, Pedro? E o que importa para nós, meus irmãos? O que importa é, quanto a ti, segue-me. Ou, segue-me, como está na nossa tradução, segue-me tu. É isso que te importa. Segue-me, Pedro. Deixa João comigo. Deixa com a minha soberania. Tu segue-me. A tua prioridade. O que importa para ti. Esse é o foco. Esse é o ponto. É isso que importa. É isso que tem que te motivar. É isso que tem que te fazer levantar de manhã. É isso que tem que fazer com que tu pratiques todas as tuas atividades, estudar, trabalhar, ir para um lazer, se relacionar, casar, viajar. Tem que ser motivado por esse princípio. Qual é o princípio? Qual é a motivação? O que me move é seguir Jesus. Seguir Jesus. Então, todo dia de manhã eu tenho que me levantar e dizer assim: eu tenho que seguir Jesus hoje. E aí eu investigo a minha vida. Seguir Jesus no amor de Jesus ao Pai e ao próximo. Seguir Jesus no serviço humilde. Seguir Jesus no anúncio e no serviço, na vivência e na proclamação do Santo Evangelho, sendo sal e sendo luz. Seguir Jesus mesmo que eu tenha que perder qualquer coisa, até a própria vida, mesmo que eu tenha que morrer, seguir Jesus até o túmulo, que é isso que Jesus está dizendo para Pedro: tu vais morrer por causa de mim.
seguir Jesus até o túmulo, mas também seguir Jesus até a ressurreição. O que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte, irmãos, é que a vida de Pedro é andar nos passos de Jesus em tudo que ele fizer. É isso que ele tem que se preocupar. E isso de respeito ao futuro? Sim. Mas o futuro eu não tenho. O futuro eu não sei se vai chegar. O futuro eu não sei. Mas de respeito especialmente ao presente. Passo a passo. Passo a passo. Seguir Jesus. Segue-me tu hoje. O futuro pertence a mim. Mas o que te importa? Segue-me hoje. Presente. Agora. Segue-me hoje. E o futuro deixa comigo. O futuro eu vou cuidar. Irmãos, isso torna a vida toda dentro da seguinte perspectiva. Eu vou começar a avaliar tudo por isso e perguntar: meu trabalho, no meu estudo, na minha vida, na minha família, nas minhas relações, tudo, cada coisa. Eu devo perguntar: nisso eu estou seguindo Jesus? Nisso eu estou seguindo Jesus? Você lembra que o apóstolo Paulo fala nas suas cartas? Por exemplo, em Filipenses ele diz que nós devemos ser como Cristo. Pedro diz que nós, na sua carta, 1 Pedro, que nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Pedro escreve depois o que Jesus disse para ele aqui. E leiam 1 Pedro. Chegue na sua casa e leiam 1 Pedro. Veja o que ele diz, o que é seguir Jesus. Toda a vida da pessoa passa a estar debaixo deste princípio de seguir Jesus. Tudo que eu faço tem que passar no crivo. Isso é seguir Jesus? Toda a minha vida deve ser cada vez mais movida por esse princípio, seguir Jesus. Mas esse seguir Jesus, eu quero concluir, meus irmãos, com estas palavras, e aí eu vou fazer algumas aplicações. Seguir Jesus é segui-lo como João seguia, por amor. Porque ele amava Jesus, e ele não podia estar longe de Jesus. E isso vem de um relacionamento vital com Jesus, crescente com Jesus. Então eu quero encerrar hoje à noite dizendo para os irmãos o seguinte: meus queridos irmãos, o que importa, vocês creram no Senhor Jesus, vocês são cristãos, vocês amam Jesus, é verdade isso? Então, busque Jesus, se aproxime de Jesus, conheça Jesus, use os meios de graça, ame Jesus. Siga Jesus. É isso que importa. Quanto a ti, quanto ao que te importa, segue-me. É isso, irmãos. Então, 4 pensamentos breves para os irmãos, práticos. Já falei o primeiro. Siga Jesus, como João seguiu Jesus. Fique perto dele. Conheça ele, experimente de seu amor, ame-o e siga-o cada vez mais. Não se conforme com o cristianismo só de religiosidade, irmãos, mas cristianismo é relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Chegue perto de Jesus, ore, leia a sua Bíblia, ouça a pregação, guarde o dia do Senhor com fidelidade, use os meios de graça, se aproxime dele, fique perto de Jesus. Esse conselho que eu quero lhes dar nesta noite. Faça como João, que não pôde ficar sem segui-lo, sem estar com ele, sem estar perto dele. Segundo coisa, irmãos, não se preocupe com o seu próximo, no sentido de que essa preocupação faz você esquecer desse seguir Jesus. Se a sua preocupação com alguém está sendo tão grande ao ponto de que essa preocupação está, por mais legítima que seja,
por mais até justa que seja em si, legítima, mas se ela está fazendo você se esquecer da sua prioridade, do que importa de seguir Jesus, isso é pecaminoso. Afaste-se disso. Afaste-se disso que está tirando, seja mesmo uma pessoa que você ama, que está tirando o foco do que é importante, seguir Jesus. Agora, pior, eu quero deixar essa advertência aos meus irmãos. Meus irmãos, não se envolvam em fofoca, não se envolvam em maledicência no seu trabalho, nos seus estudos, nos seus colegas de escola, de faculdade, irmãos de igreja ou de outras igrejas, vizinhos, que for. Tudo que diz respeito a mera especulação, fofoca, difamação, tape os ouvidos, não fale nada, não ouça, não queira saber, afaste-se. Porque se é pecaminoso focarmos legitimamente em alguém, desde que isso está nos afastando de Cristo, a maledicência não tem nada de legítimo, não tem nada de certo, é sempre pecaminoso. É quando eu começo, e o fofoqueiro, ele se preocupa tanto com a vida dos outros que ele esquece da sua, ele esquece das suas necessidades, ele esquece dos seus problemas, ele esquece daquilo que importa, e o que importa é seguir Jesus. Quanto à vida do outro, meu irmão, aí vem o terceiro conselho. Descanse na soberania de Jesus. Jesus disse, se eu quero que ele viva até a minha volta, eu decido. Você não tem que saber os detalhes, você tem que apenas o que? Descansar. Você está preocupado com uma pessoa? Vocês têm preocupação com uma pessoa? Ore. Clame aquele que pode operar nesse coração. Peça por ele. Se a sua preocupação está tirando o foco do seguir Jesus e está fazendo com que você ore menos, isso é pecaminoso. O que você deve fazer? Descanse naquele que é soberano. Ore por aquele que está te preocupando, seja um familiar, seja um amigo, o que for. Ore, mas descanse na soberania de Cristo. Quanto ao futuro nosso, vamos descansar, irmãos, esse é o meu conselho. Quanto ao nosso futuro e quanto aos dos nossos irmãos, amigos, o que for, ore. A curiosidade sobre o que Deus não revelou é pecaminoso. O futuro pertence ao Senhor. Eu não tenho que saber detalhes. Eu tenho que descansar em Deus, clamar a Deus, pedir ajuda de Deus, interceder por aquelas pessoas que estão realmente precisando, fazer o que eu posso por elas, dentro das minhas capacidades, com a graça de Deus, anunciando-lhes o Evangelho, ajudando-as no que eu puder, mas eu não posso conhecer o futuro e isso não pode me tirar o foco do seguir a Jesus. E o último conselho, irmãos, é o que eu estou falando desde o início. O que importa para nós? O que esse texto está dizendo? O Senhor Jesus está dizendo para nós, irmãos, o finalzinho do versículo 22 é para nós, não é só para Pedro. Segue-me tu. Eu quero que você pense assim, Jesus falando com você hoje à noite, tá bom? Vamos pensar assim? Jesus está falando para você. Segue-me tu. Eu tive algumas aula de homilética. Homilética é como pregar, né? Em que o professor dizia assim, nunca aponte, né? Nunca aponte. Mas eu vou apontar agora. Eu vou dizer assim para vocês, olha, você. Jesus está dizendo para você, para cada um de vocês. Segue-me tu. Segue-me tu. É isso, irmãos, o que importa. E é isso que eu quero deixar para vocês aqui. Irmãos, creiam em Jesus. Confiem em Cristo. O único Salvador de vocês. Arrependam-se dos pecados. E se você já fez isso, continue crendo, continue se arrependendo, continue seguindo Jesus. Se qualquer coisa está fazendo você deixar de seguir Jesus, afaste-se disso. Porque a sua prioridade é seguir Jesus. Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, para nós, importa seguir a Cristo conforme o que nós recebemos, conforme a palavra dele. Está aqui os mandamentos, leia a Bíblia, estude a Bíblia, ouça a pregação, confira na Bíblia como os bereanos, e conforme ele te revela, siga Jesus.
E não se distraia, meu irmão, com a vida alheia, mesmo legítimo, preocupação. Você deve se preocupar legitimamente com o outro, mas não ilegitimamente. Legitimamente é quando está perdendo o foco de Cristo. Não se distraia, como eu já falei aqui, com fofocas. E não se distraia com o que Deus não revelou. Deus não revelou, amém. O futuro pertence a Ele. O presente Ele está me dando. E o presente Ele diz, segue-me tu. Amém. Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos ajude, nos dê graça. Ó Senhor, muito obrigado, porque nós podemos hoje à noite estudar, Senhor, estes 3 versículos tão ricos, tão preciosos. Ó Deus, tem misericórdia. Para que nós falamos aqui, sendo da sua palavra, o Espírito Santo aplique a cada coração, cada um dos meus queridos irmãos, cada um de nós, e as pessoas que vierem ouvir depois na gravação, para nos fazer, Senhor, colocar o nosso foco naquilo que é verdadeiramente importante. Importa seguir Jesus. Importa olhar para Cristo e amar o próximo, seguindo Jesus. Amar a Deus e amar o próximo. Ó Senhor, opera essa graça em nossa vida e glorifica o seu santo nome na vida de cada um dos meus irmãos, na vida da nossa igreja, na vida de tanta gente que nós amamos. O Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos e agradecemos. Amém.